Um estudo bíblico de excelência para o crescimento espiritual da igreja. Uma igreja fortalecida para transformar a sociedade. Revistas de escola dominical da CPAD. E no segundo trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos, a Igreja Eleita. E nas lições bíblicas jovens, Josué, Tempo de Conquistas. Conheça também nosso currículo completo do berçário à fase adulta. Berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, discipulado. Uma revista de aprendizado para o novo convertido. Adquira também material de suporte exclusivo aos professores. Pasta de visuais com ilustrações para complementação das aulas de toda a fase infantil. Livros de apoio às lições de jovens e adultos. Revista Ensinador Cristão com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais e muito mais. Preços e condições especiais para igrejas. Faça já o seu pedido pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 4. Vencendo os obstáculos. Saúdo os professores, superintendentes da Escola Dominical, com a paz do Senhor. Estudaremos hoje a lição 4, Vencendo os obstáculos. Queridos irmãos, nós vimos nas lições anteriores Deus preparando o ambiente, Deus chamando Josué, Josué convocando os líderes, convocando o povo e os preparando e os incentivando e criando neles expectativa sobre os fatos milagrosos, poderosos que aconteceriam. A vida da gente é assim. Deus sempre está nos estimulando, sempre está nos levando a olhar adiante. Jesus disse, levantai os vossos olhos e olhai, né, porque a seara já está pronta para a colheita. Então nós temos que olhar, esse sentimento de olhar adiante, de saber, de discernir, de compreender o projeto de Deus, o propósito de Deus, é importantíssimo. O apóstolo Paulo, Deus mostrou isso a ele quando chamou a ele e a Barnabé para uma grande obra, para a obra de missões, e ele começou a ver os campos que estavam já brancos para a ceifa, e ele saiu a evangelizar num lugar e no outro, mas Paulo, como todos nós, sempre encontramos obstáculos. E o povo de Deus, Israel, nesta lição, também encontrou um obstáculo, e um obstáculo gigantesco, o Rio Jordão. Vejam, era um obstáculo natural, não foi um obstáculo criado pelo mal, pelo homem, não. Era um tempo de bênçãos, era um tempo de chuvas abundantes, era um tempo de colheita, as lavouras estavam produzindo muitos frutos, mas aquela bênção trazia uma dificuldade. E é isso que nós vamos estudar nesta lição. São 3 os objetivos, porque 3 são os tópicos, e cada objetivo, querido professor, deve ser enfocado em cada um dos 3 tópicos. O primeiro objetivo, apresentar os detalhes gloriosos que envolveram a travessia do Jordão. A minha sugestão é que você leia vários comentários sobre a travessia do Jordão. São livros editados pela CPAD, que têm detalhes bastante importantes e que tanto na lição como no livro que foi escrito para subsidiar a sua aula, tem informações importantes, mas há muito mais que pode ser garimpado nessa literatura, e eu sugiro, amado professor, os livros da CPAD que têm a marca da nossa igreja e que é importante para o crescimento espiritual dos nossos jovens. E sem nenhum fermento, né? Tópico número 2. Mostrar como Deus promoveu a superação de um obstáculo natural aparentemente intransponível. Olha, o Rio Jordão
nunca se ouviu falar que nenhum navio passasse pelo Rio Jordão, porque o Rio Jordão, ele era um rio raso e estreito, e muito sinuoso. E quando havia as enchentes, as águas, elas desciam com muito ímpeto, porque era uma descida muito íngreme também, até o Mar Morto. Então, esses elementos tornavam a correnteza forte e ali seria, de fato, impossível transpô-lo. Mas nós vamos entender como Deus promoveu a superação deste obstáculo. E, por fim, compreender a necessidade de celebração das bênçãos recebidas por intermédio do levantamento de memoriais. Nós temos que celebrar as nossas bênçãos. Os seus alunos precisam celebrar as suas bênçãos. Muitas vezes nós nos atemos somente ao dia do nosso aniversário, dia do aniversário do casamento ou coisa parecida, mas todas as nossas bênçãos nós temos que as celebrar e por isso Deus determinou memoriais. Mas vamos ao tópico primeiro, atravessando o Jordão. Eu acho impressionante como Deus é organizado, como Deus gosta de marcas, deixar marcas em nossas vidas e na história do povo. Porque o dia 10 de Abib ou Nisan era um dia magnífico para o povo. Foi nesse dia, 40 anos antes, que Deus tinha dito a Moisés que a história estava mudando e por isso Deus mandou Moisés estabelecer um novo calendário. Está lá no livro de Êxodo. E agora, 40 anos depois, Deus marca um encontro com o povo para fazer o povo atravessar o Jordão. 40 anos antes, tinha acontecido o Êxodo. 40 anos depois, estava acontecendo o Êxodo. Moisés levou o povo para fora. Josué fazia com que o povo entrasse na terra de Canaã. Então, isso poderia ter acontecido em qualquer dia, mas Deus estabeleceu um dia especial para isso. E vejam, queridos irmãos, era o dia da Páscoa, o dia da libertação, o dia da entrada na terra prometida e, mais uma vez, um dia que apontava para o Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Durante a Páscoa, séculos depois, seria imolado. Então, era um dia especial, esse dia da celebração da Páscoa. E por isso mesmo, o Altíssimo achou por bem que toda a humanidade, nas gerações seguintes, se lembrasse de que um dia Deus se fez homem, morreu numa cruz na Páscoa e mudou a história da humanidade para sempre. E aí, querido professor, é importante que os seus alunos entendam isso e tenham esse fato bastante sólido em suas mentes. Tópico, item número 2 do tópico 1. A arca do concerto aponta o caminho a seguir. Olha que coisa interessante. Nos 40 anos anteriores, ainda antes da travessia do rio, do Mar Vermelho, o povo era guiado pela nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Mas agora o Senhor estabelece um novo parâmetro. Os sacerdotes, eles levam a arca e o Senhor diz assim, olha, vocês observem agora a arca. Quando a arca for, vocês sigam a arca e deixem uma distância. E a arca, ela era conduzida sempre pelos coatitas, mas nesse episódio, Deus determinou que os sacerdotes conduzissem a arca. Antigamente, no deserto, nos 40 anos, o povo era peregrino, mas agora eles não habitariam mais em tendas, e sim em casas. E a arca, que representava a presença de Deus, deveria guiar daqui para frente suas mentes e seus corações. E aí, querido professor, esse é um ponto importante para você levar os seus alunos. A arca representa a obra de Deus, o mover de Deus. E para atravessar esses obstáculos, para começar um tempo de conquista, é preciso
que todo o povo, não apenas os líderes, não apenas os sacerdotes, mas todo o povo estivessem com os olhos na arca, na obra de Deus, na presença de Deus. E 3, a providência mais importante para a conquista. O Senhor disse, e mandou Josué transmitir ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio do povo. Então, o povo já tinha a direção a seguir, que a arca ia dar. O povo sabia que era um dia marcante, fatos importantes da história aconteceram lá atrás, mas agora havia um compromisso que Deus exigia do povo: santificai-vos. E esse compromisso foi dado ao povo séculos, milênios atrás, e é dado também à igreja, a nós, pastores, líderes, professores, superintendentes, alunos: santificai-vos. E aí o Senhor fala: porque amanhã haverá maravilhas no meio de vós. Eu sempre gosto de dizer que quando Deus quer fazer coisas grandes, Ele envia problemas. E quando Ele quer fazer maravilhas, Ele envia impossibilidades. O Jordão era uma impossibilidade. Aí Deus disse: vai ter maravilhas. Haverá maravilhas. E na sua vida, querido aluno, querido professor, quando existirem obstáculos intransponíveis, saiba que certamente o Senhor deseja fazer maravilhas. Porque o projeto de Deus, o plano de Deus, o objetivo de Deus, as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Ainda que o mundo todo caia aos pedaços, Deus cumprirá a sua palavra, porque Ele é fiel. E foi essa experiência que levou essa segunda geração de hebreus, liderada por Josué, a entrar na Terra Prometida. Eles acreditavam que aquilo que Deus dizia era verdade. Diferentemente da primeira geração que saiu do Egito. Eles tinham fé de sair do Egito, mas eles não acreditavam no que Deus dizia. Deus dizia: eu vou dar a vitória a vocês. Eu vou derrubar os inimigos. Eu vou destruir os inimigos. Eu vou destruir as muralhas. Não se preocupe. E Josué e Caleb foram porta-vozes de Deus. Mas o povo decidiu voltar em seus corações para o Egito. Não se santificaram e por isso o Senhor os desprezou, né? Os permitiu que morressem, e somente quando o último deles faleceu, inclusive Moisés, inclusive Arão, inclusive Miriam, somente quando o último deles morreu e permaneceu apenas Josué e Caleb, foi que um novo tempo começou para o povo hebreu. Tópico número 2. As dificuldades no caminho da bênção. Então a bênção na vida do crente, na vida daquele quem é fiel, é um caminho tranquilo. Claro que é tranquilo porque Deus disse que vai acontecer. Então se Deus disse que vai acontecer, é tranquilo para Deus. Mas para nós é cheio de percalços, é cheio de dificuldades. Seus alunos, querido professor, precisam entender que o Jordão, esse Jordão, ou qualquer um outro Jordão, qualquer obstáculo que tenha dificuldade ou impossibilidade de ser transposto, vai acontecer, vai chegar. Nunca, jamais. Quando Deus tem um projeto, esse projeto acontece sem haver obstáculos. Sempre haverá obstáculos. Mas não foi Deus quem mandou? Por que o Jordão não estava com as águas secas? Deus não mandou? Era muito mais fácil que Deus tivesse mandado então no outro período, onde o rio poderia ser atravessado facilmente, mas Deus tem o seu tempo certo para todas as coisas. Então, no caminho da bênção existe a prova. Agora vejam, atravessar o Mar Vermelho para ir para um deserto era uma coisa, era fácil. O povo tinha expectativa de que ia chegar em Canaã, mas Deus não tinha falado nem de guerra. Deus só disse que saísse do Egito que eu vou dar uma terra.
E o povo saiu do Egito com esse propósito. Por isso que foi uma multidão de gentes. Não foram apenas os hebreus, mas muitos povos que habitavam ali, muitas tribos nômades que habitavam naquele grande país, o Egito, seguiram com Moisés. Está escrito. Mas quando Josué vai atravessar com o povo o Rio Jordão, a informação era diferente. Deus tinha dito, olha, vocês vão ter que se esforçar, porque vai ter muito sangue derramado. Muito sangue derramado. Haverá muitas lutas, haverá inimigos a serem destruídos. Então não era fácil essa prova, porque eles teriam que atravessar o rio para entrar numa luta, numa batalha, e isso exigia muito mais fé e coragem do que atravessar o Mar Vermelho. Mas vejam, a bênção, né, dessa travessia foi no tempo da ceifa. Os israelitas chegaram a Canaã, a Bíblia diz, no tempo da bênção, pois naqueles dias estavam sendo colhidos frutos abundantes. Deus já tinha preparado uma farta colheita, tendo em vista que os hebreus comeriam dela. Isso é muito extraordinário. Quando Moisés entrega a lei ao povo, ele já diz quais os alimentos que podiam comer, qual era a dieta que poderiam seguir e o que eles não poderiam comer. E vejam, no deserto não tinha nada daquilo, ou quase nada. Deus estava falando para o tempo da terra prometida. Deus estava incutindo fé nos hebreus. Deus sempre faz assim conosco. Deus faz assim sempre com você que é professor, com o superintendente, com os jovens. Deus sempre diz sobre o futuro, né? Essas leis sobre dieta alimentar que Deus falou através de Moisés era para esse tempo. E vejam, quando eles entram na terra, é o tempo da colheita, é o tempo da abundância. Esse povo que passou 40 anos somente comendo maná, praticamente, eles agora estariam diante de um banquete faustoso que Deus tinha providenciado. Então, era o tempo da bênção, porque era o tempo da colheita. Era um banquete de boas-vindas. Não é assim que a gente faz quando a gente recebe alguém a quem nós muito amamos? Pois Deus preparou um banquete para os hebreus que atravessaram o Rio Jordão. Item 3, o milagre da travessia do Jordão. Vejam, o Altíssimo criou uma enorme represa no curso do rio, diferentemente do que aconteceu na época do Mar Vermelho. Você lendo as Escrituras com paciência, você vai ver que não houve um instante, como aconteceu no Rio do Mar Vermelho, que ficaram formadas muros, paredes de um lado e do outro. Não, Deus criou uma represa e a água do rio desceu completamente. Alguns estudiosos acreditam que tenha acontecido um terremoto, represaram as águas e houve uma represa enorme das águas. Inclusive a Bíblia diz a quantidade de água que ficou represada e até onde essa água atingiu, os lugares que essa água atingiu. Não importa o modus operandi, como Deus realizou o milagre, o certo é que quando os sacerdotes colocaram os pés, eles molharam os pés nas águas do Jordão, o rio começou a diminuir. Não houve, quando eles pisaram, não significa que o rio abriu. O rio parou a sua descida da água. E daqui a pouco, ele foi diminuindo, e o certo é que os hebreus passaram ali, enquanto os sacerdotes ficavam debaixo de um lajedo. Quando eles pisaram ali, eles pisaram em pedras, né? E essas pedras, mais adiante, nós vamos ver como elas foram importantes para a construção de memoriais. Então, o leito do rio ficou seco e o povo passou. Isso nos faz lembrar como Deus provê milagres para a nossa vida. Há situações em que Ele intervém abruptamente, como no milagre do Mar Vermelho. Noutros momentos, porém, como aqui, o Senhor age paulatinamente.
tópico 3, um evento para não esquecer. Item 1, o memorial de Deus. Eu acho lindo, queridos, esse trecho, porque a gente vai falar de impossibilidades. O lugar da impossibilidade na vida do crente é o lugar da vitória. O lugar da impossibilidade da vida do crente é o lugar do milagre e do memorial. O Rio Jordão estava transbordando pelas suas ribanceiras e quando o milagre acontece, Deus determina expressamente a Josué que isso não ficasse esquecido. E ele diz, olha, pegue um representante de cada tribo e debaixo dos pés dos sacerdotes, onde tem umas pedras, vocês construam um memorial. Para que esse memorial? Para que no futuro, quando as pessoas passarem e disserem, essas pedras, o que significa isso? Isso aqui foi o dia da impossibilidade. Foi o dia da impossibilidade dos homens e foi o dia do milagre de Deus. Eu quero que os filhos de vocês nunca esqueçam o que aconteceu neste dia. Veja como Deus, ele faz as coisas e é preciso, queridos, que nós nos maravilhemos dos milagres de Deus. Quando Jesus se encontrava com as pessoas se maravilhavam, elas ficavam maravilhadas com o que acontecia. E hoje muitos de nós perdemos a capacidade do maravilhamento. Nós entendemos as coisas como coloquiais e celebramos pouco as nossas bênçãos. Mas Deus requer de nós que erijamos, que levantemos esses memoriais, culto de ação de graça, contar o testemunho na igreja, enfim, celebrar aquilo que Deus fez de maneira que nunca as pessoas se esqueçam, e nem nós também, o que o Senhor fez. Mas é interessante que Deus manda Josué fazer um memorial, mas Josué não fica só nisso. Ele próprio constrói um segundo memorial. Deus mandou colocar o memorial em Gilgal, lugar do acampamento. Mas Josué também faz um memorial no leito do rio. E quando o livro de Josué estava sendo escrito, Josué diz que até aquele instante o memorial que foi colocado no leito do rio continuava de pé. Então, o coração de Josué estava agradecido a Deus. E o que é que significava aquele memorial, ou aqueles dois memoriais? Que o povo de Deus entrou na terra prometida, porque eles estavam juntos, eles estavam unidos, eram 12 pedras. Representavam as 12 tribos. As 12 tribos enfrentaram as lutas do deserto e as 12 tribos entraram debaixo da bênção e em vitória na terra de Canaã. E por fim, qual é o propósito do memorial? Josué explicou que as gerações futuras, por meio dos memoriais, deveriam saber o que Deus fez no passado, né? Então, a glória daquele milagre não poderia jamais ser de Josué ou do exército de Israel, porque a glória seria do Senhor, como os nossos memoriais, né? Quando Deus cura-nos de alguma enfermidade, quando tem uma dificuldade, uma impossibilidade na nossa vida e Deus realiza um milagre, nós temos sempre que celebrar isso, temos sempre que aprender a agradecer a Deus por isso. E os nossos jovens precisam cultivar esse sentimento de agradecimento a Deus, celebrando as nossas bênçãos. E para concluir, com visão espiritual aguçada, isso está na conclusão, é o finalzinho, com visão espiritual aguçada e fé, todos os obstáculos naturais serão transpostos para a glória do Senhor. Que diferença entre o livro de Números e o livro de Josué? No livro de Números, as pessoas morrem. No livro de Números, há fracassos. No livro de Números, há derrota. Porque aqueles que saíram do Egito, a primeira geração, não tinham uma visão espiritual aguçada. Eles tinham uma visão carnal e não tinham fé. E aí os obstáculos do deserto, as serpentes,
e todos os outros obstáculos que nós conhecemos levaram aquela primeira geração de hebreus a morrer no deserto. Mas para a glória do Senhor, não é para a glória de Josué, para a glória do Senhor. Com a visão espiritual aguçada e fé, a segunda geração de hebreus entrou em Canaã. Que Deus nos ajude e que possamos ter, nós e os nossos alunos, uma visão espiritual aguçada, compreender, discernir os propósitos de Deus. Lembrando que diz o Salmo 103, que o Senhor fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Ou seja, Moisés entendeu os caminhos de Deus, mas os filhos de Israel apenas viram os feitos de Deus. Que os nossos alunos possam entender os caminhos de Deus. Isso se chama visão espiritual, compreender o mover de Deus e ter fé e acreditar que aquilo que Deus diz é verdade. Que Deus nos abençoe e que você tenha uma aula abençoada debaixo da potente mão do Senhor. CPAD, a editora da Escola Dominical.